Fala pessoal, beleza? Olha nós aqui agora com carinha nova, a gente tá com cara nova agora, estamos num formato diferentão pra vocês. Então, o que a gente era o podcast antigo do podcast, hoje a gente mudou e a gente virou um novo podcast, com uma roupagem nova, com um nome novo também. Gostaria de apresentar vocês a equipe do novo podcast, que é o Ave Maria, beleza pessoal? Ave Maria, virou o nosso, né? Que é uma expressão universal. Você fala quando você tá feliz, quando deu uma coisa errada, quando você precisa de ajuda. Então, quem nunca, né? Precisou de uma ajuda superior aí. Então, eu queria apresentar aqui pra vocês. Agora, quem não conhece o pessoal vai conhecer pela cara, né? Das pessoas. Então, eu tô aqui ao meu lado a grande Ana. Ana que fez o nosso... Olho. Aquela. Nossa. Tem dois celulares. Tudo bem, gente? Pra quem não me conhece, eu sou Ana, fiz o 10º cursilho pra jovem. Pessoal, pra quem não tá entendendo nada, nós estamos aqui na filial da Globo da Gurilândia, tá? Da vanguarda. Da né? vanguarda da Gurilândia, tá? Então, vamos ver se nós chegamos nas capitais. Também tô aqui com o nosso grande presunto. Tá aqui. A ponta certa. Na Quase ponta lá. certa, né? Agora vocês entendem porque que é grande presunto. Sua câmera Duas aqui, câmeras pra ele. ó. Só câmera. Agora não dá pra tapear, tem que apontar pra direção certa as coisas. Sou presunto, primeiro cursilho para jovens, ideia nova, gente nova também, a gente quer conversar, levar essa conversa que a gente tem na vida para uma coisa mais abrangente e comungar. Eu acho que essa que é a palavra que eu tenho para tentar resumir. Beleza. E pra compor o time hoje também, por último e não menos importante, Fetão. São 9 horas da manhã do sábado. Mal-humorado. 9 horas da manhã do sábado. O outro a gente gravava de noite. O meu humor era outro. Eu sou o Fetão, fiz o 29º cursinho para jovens. Pessoal, a gente vai trocar uma ideia com vocês hoje, assim. A gente tava conversando durante a semana. Por que a gente tá fazendo podcast, né? Por que serve o podcast? Qual que é a ideia? E a gente tem questões que a gente vai aprofundar mais durante o tempo. Mas, cara, sabe aquele rolê depois da missa, mano? Você tá com seus amigos assim e você recebeu uma mensagem, ou rolê depois do cursilho, ou de algum evento, ou do retiro que você faz. Mas quando você faz aquele rolê de igreja, aí depois você vai lá, vai comer um lanchão, vai comer um pastel, vai comer alguma coisa, ou vai na casa de alguém e vai confraternizar e vai conversar. Então a gente quer tentar transmitir isso com vocês. É uma oportunidade que a gente tá tendo e que a gente queria passar pra vocês, pô, de alinhar pensamento, de pensar igual ou pensar diferente, de acrescentar, de somar, sempre buscando a evangelização dos ambientes, sempre buscando Cristo. E pelo menos eu sou um cara que sente muita falta desse negócio. Nossa, é legal as missas, os retiros e tal, mas eu também sinto muita falta desses rolês, né, dessas conversas, desses bate-papos pós momento de igreja. Então a gente é uma maneira que a gente tá tendo de partilhar isso com vocês, né? O Presunto também a gente tava falando algumas coisas assim, sobre a motivação de qualquer um, e eu queria que a galera aqui explanasse pra vocês aqui a motivação de qualquer um, de cada um pra fazer esse tipo de coisa. A motivação que a gente sempre buscou colocar em tudo que a gente faz na vida é uma só, que é Jesus Cristo, ponto final, acabou, fecha o livro. Porém, há maneiras, há lugares, há oportunidades de se fazer. E essas oportunidades ficaram escassas, o jeito de se fazer mudou, porém a essência que não deve mudar. E essa essência é que a gente quer trazer, que é o quê? Essa partilha de vida. Olhando para Jesus, buscando ver, contemplar a presença dele no nosso cotidiano, partilhando aquilo que a gente já viveu, aquilo que outras pessoas vão nos proporcionar viver com as suas histórias, com o seu testemunho de vida. Jesus Cristo é o nosso objetivo. Conhecê-lo mais na vida cotidiana. Porém, a gente é limitado, né? A gente, às vezes, por exemplo, a gente falou de uma conversa pós-missa ou pós-cursilho e tudo. Às vezes a gente quer trazer elementos da nossa vida naquela conversa, só que fica limitado. Ou uma história que eu já ouvi, alguém que eu já conheci, um tema que eu já estudei. E é uma maneira da gente trazer, não formatado, enlatado, mas aberto. Aberto à contribuição, aberto à partilha mesmo.
a gente conversando, né, eu não estava presente naquela primeira ideia do podcast, mas dos episódios que a gente viu, né, eram conversas mais informais, Exatamente. né, de temas bem abertos, enfim, Aleatórios. aleatórios, né, comida, filme, teatro, arte, né, várias, que também foi muito bom, né, foi muito válido e cabia ali dentro do momento. Mas eu acho que depois dessa pausa, né, que o podcast teve e dessa insistência que a gente teve em voltar, eu penso que a ideia agora, né, e depois a gente conversando, trocando ideia, a gente pôde perceber que a ideia agora é a gente usar esse novo formato de pós-cursilho, né? Porque se antes a gente tinha nas nossas formações no salão da paróquia, agora o salão da paróquia não está mais disponível para nós, né? Então, a gente tem que usar de uma outra forma para continuar o nosso trabalho de evangelização. E aí, eu acho que o podcast, né, o podcast veio nesse sentido, de também ser uma ferramenta, não que não fosse, né, conversando sobre temas aleatórios, não que não fosse. Claro, a gente sempre... O objetivo acho que era outro, né? Não, mas o Pré ainda falou, né, sempre o nosso foco é Jesus Cristo. Então, por exemplo, quando a gente falou de comida, e na época, como eu tava grávida, eu tinha que me alimentar melhor porque eu tava com diabetes, pô, querendo ou não, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque é um dom que Deus me deu, certo? Implicitamente, Jesus está em tudo, né? Mas eu acho que agora a gente fica mais focado nesse trabalho de formação, só que em vez de ser no salão da paróquia, a gente tá nos estúdios Globo Gurilândia. Eu acho que vale a pena também só pontuar por que mudar de nome, né? Sim. Porque pós-cursilho, querendo ou não, é um elemento muito particular e fechado, né? instituído do movimento. Sim. Fechado. Justamente nessa coisa de Tempo do abrir... movimento, né? Tempo do pós-cursilho é um tempo. Exatamente. É algo instituído para o cursilho. A gente vive isso de outras maneiras na igreja, com certeza. Mas é justamente para desvincular, não, porque nós somos e isso vai estar presente na nossa vida. Porém, abrir. Exatamente. É abrir. Sim. Não fica nichado, né, assim, só no cursilho. Exatamente. O grande lance da primeira temporada do cursilho, vamos colocar assim, a gente tinha acabado de entrar em pandemia, tava todo mundo meio surtado. E, tipo assim, não aguentava mais ouvir falar de casos aumentando, pessoas morrendo. A gente sabe que a situação ainda tá complicada, mas querendo ou não, agora a gente meio que aprendeu um pouco a lidar com isso, só que no começo era tudo muito novo. Então, tipo assim, mas será que só eu que tô pirando em casa? Não, mais pessoas estavam pirando. Então era um jeito da gente descontrair. Eu acho que fazia mais bem pra gente que tava gravando do que pra quem tava ouvindo, entendeu? E depois foi somando. As pessoas falam, putz, cara, tava em casa assim, tava pensando na fé, tava meio abalada. Aí às vezes a gente ouvia um negócio despretensioso, mas sempre com um objetivo de Cristo e tal, não sei o que, porque a gente sempre tava falando. Então meio que já me voltava para as coisas da igreja também, me deixava mais motivado. A gente trouxe bastante padre para conversar, né? Acho que foram uns 2, 3 padres, a gente trocou bastante ideia. E também é muito legal você ver, quando o padre Marcelo participou, falando sobre livro, cara, literatura. Eu sempre um cara que passa a imagem de um cara muito culto, daí você conhece o cara e você fala, não, ele é muito culto mesmo, né? Aí Aí você fala, cara, culto, né? você achava que E foi legal a gente conhecer um pouquinho mais da história dessas pessoas. Ele falando de professores de português, que deu aula pra ele, putz, foi bem legal. Então foram temas diferenciados. Não só isso, né? Por exemplo, a mesma professora dele foi a sua do foi Jean. de vocês três, né? E do Professora Jean, Cidinha. e do Jean que não tá aqui também. Aí a gente vê quem que... O professor não é um fator determinante da pessoa. É importante? Muito importante. Que é o aluno que faz a escola. É o aluno. Mas também um ponto de comunhão, né, cara? Exatamente, Aonde que você mano. imaginar? Que eu ia trocar ideia. Pessoa que deu Mas- certo. Um cara com aquele nível. Meu, tem um aspas. Eu gostava de ir pro Mercadão com meu pai de domingo. Ele falava assim, tá vendo aquele cara ali, ó? Virou engenheiro, estudou comigo. Aquele cara ali, ó. A mulher do cara largou o carro, virou mendigo. Ai, que dó, não sei o que. Gente do céu, eu vejo essas coisas. Eu falo, quem eu sou da história dos meus amigos? Entendeu? Já fico com leve medo já. Será que eu vou ser o cara que... Corno, né? Forno desiludido ou... Ai, meu Deus. Enfim,
Mas aí, então, não deixou de ser uma troca, nossa, feroz pra todo mundo. Sim, riquíssima, né? Aham. Super válida, realmente. Mas acho que... Pessoas que a gente conheceu melhor, né? Claro. O podcast do The News falando sobre arte, que ele foi Legal também. muito pesado, conteúdo massa. Ai, vocês não ouviram, escutem lá que vai ficar, tá, pessoal? Pode voltar. Pode voltar que vai ficar. Mas aí a gente sentiu essa necessidade nova, né? E de trazer algumas pessoas. A gente já tem alguns convidados pra trazer umas histórias, sensacionais. Que vocês vão gostar de... Tenho certeza que vocês vão gostar de ver, né? O pessoal da produção tá ajeitando. Tá O ajeitando. pessoal da produção tá ajeitando. Faltando isso Gente, já aqui, tem ó, pra trazer. Vários convidados. Tem 2. Um não sabe ainda. Pode ser você, hein? Pode ser você. E essa questão dos temas também, que a Ana já colocou um pouco, a nossa ideia é realmente aprofundar. Ser assim. polêmico, mentira. Por que não? Mas é aprofundar, né? Não ser tão aleatório, ser tão, tipo, de A pra Z, mas sim crescer, ser um degrau, ser uma coisa que vai fazer um alicerce em diversos temas. Aham. O nosso ponto central é Jesus Cristo, somos católicos, é essa visão que a gente tem e que vamos tentar aprimorar. Uhum. Então, sim, é católico. Sim. Ponto. E segundo, cara, diversas vezes eu já vi gente conversando em podcasts que eu já assisti ou ouvi, pessoas falando experiências de uma igreja, por exemplo, que não é a minha. Isso é complicado. Cara, não é a minha igreja aquilo que ele está relatando. Não Uhum. menosprezando a experiência dele. Uhum. Porque tem gente que vai ter a sua experiência e isso vai marcar e vai definir a visão que ela Uhum. tem. Mas não é a minha igreja. Não mesmo. Sabe? É uma coisa que castiga, que oprime, que impõe, Que se mete em que é escândalo. ruim, se que é mete em atrasada, que é... Meu, não é. Não é a minha igreja. Então é isso que eu quero, sabe? Encontrar numa conversa aquilo que de fato é a minha igreja. Uhum. E até pra tirar um pouco da roupagem, porque às vezes você fala assim, sou cristão, cara, pronto. Sabe? Às vezes quando você chega pra umas pessoas que falam, pronto. Paulo, eu acho que até mais que isso, cara. Eu tava lendo esses dias, até no site do Padre Paulo Ricardo, eles estavam falando sobre um discurso do... Fala oi pra ele, quem sabe ele tá vendo. Beijo, Padre Paulo Ricardo. Somos seu fã. Querido amigo nosso. Antes de eu fazer sempre- tatuagem, eu vi o seu vídeo sobre Sempre com a tatuagem. gente. Bom, mas enfim, daí ele tava falando sobre... ele falava daquele discurso um discurso famoso aí do Papa Bento XVI, enquanto cardeal ainda, etc. Bom, daí a ideia é a seguinte: a Igreja Católica ela não é uma coisa que tá afastada, que tá em outro mundo, que tá em outro plano. Na verdade, a Igreja Católica ela deu as balizas desse mundo que a gente vive. As bases morais, os costumes, as coisas que a gente pensa e que fala, que a gente não sabe de onde vem, em regra vem da Igreja Católica. Então acho que a ideia dessa conversa, de trazer as pessoas e os temas, é mostrar que justamente isso. Olha, muito do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz, já vem de uma cultura que foi implementada pela cultura cristã e pela Igreja Católica, e que se está se perdendo, que está sendo... E olha que legal, né? Isso é muito interessante, porque isso pra nós é uma beleza, né? Isso é uma riqueza incalculável. O Furma, por exemplo, tava falando comigo que tava assistindo um especial do Brasil Paralelo. Ai, gente. Já, o pessoal da esquerda já parou o vídeo aqui. E aí, assim, as notas musicais, sabia que são fruto de santo? Do canto gregoriano. Eu não sabia. Não, a ideia de escrever... Eu Você não assisti sabia? Mentira! Claro, não sabia. A ideia de escrever a música, de transformar a música em escrita, né, na partitura, enfim, não entendo bolhufas. É que eu canto e tal, toco, mas eu nunca Eu me nunca aprofundei escrevi uma partitura, e tal. é. Assim. Então, ele ficou É coisa da encantado, igreja, eu não é. sabia. Então, Feta, mas aí é que tá. Tiro de ouvido. Eu tirei o ouvido, é dom, né? Mas assim, aí é que tá. Pra nós isso é uma riqueza A Ana com o incalculável. violão. O gato derrama. Pra nós isso é uma riqueza incalculável. Mas a sociedade em si... Não reconhece isso. Não reconhece, muito pelo contrário. Tá vendo? É tudo do jeito que eles querem. A igreja oprime. Foram eles que estabeleceram assim, instituíram assim. Longe de mim criar essa polêmica logo aqui, mas assim...
vamos olhar a beleza das coisas, Meu, né? eu falo... Ver como é bonito isso, que Cara. não tem, né? É uma riqueza sem fim. E vamos tentar, claro, muito timidamente, né? Dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações e da nossa inteligência mais reduzidinha um pouquinho, mostrar essa beleza pra quem quiser, né, Sensacional. ouvir, ver o nosso podcast. O Presunto falou um negócio que às vezes a pessoa teve uma má experiência e tal. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que o cara se titula ateu, mas eu acho o cara muito mais cristão que muito cristão que tá na igreja. Mas o cara não sabe, mas também ele não se permite viver isso. Entendeu? Porque teve uma má experiência lá quando era criança, né? Na criação e tal. E depois ele viu tá vendo? O cara da igreja fez tal coisa. O cara da igreja fez um escândalo e tal. Eu falei, cara, mas você acha que é só isso que acontece? Meu, eu não sabia. O Padre Cipriano tem um projeto lá no Araretama que ele atende, que ele ajuda as pessoas analfabetas a preencher guia de escola, coisa de banco. Meu, que trabalho espetacular, entendeu? Que você não precisa de muito. Você não precisa de muito recurso para chamar uma pessoa. Você precisa de uma caneta e fazer esse trabalho para essa pessoa. E ele faz. Sabe? Trabalho que a galera faz na pastoral carcerária. Meu, quando alguém precisa de ajuda, a paróquia, a comunidade se reúne e ajuda a vida dessa pessoa, entendeu? Então, tem uma série de outras coisas muito positivas que, assim, não tem influência, impacto mundial na bolsa, na bolsa, mas que a sua paróquia faz no seu bairro e que você não olha, entendeu? Daí, quando acontece alguma outra coisa, você aponta e fala mal. Eu falei, mas você quer falar mal? Beleza, pode falar mal. Por que não fala bem também? Por que você não olha para essas preciosidades que tá no seu bairro, cara? E uns trabalhos de pessoas que vocês sabem aí, que às vezes não tem recurso, às vezes gasta recurso do próprio bolso e faz o negócio acontecer, entendeu? Então, isso que eu acho que é a minha igreja que o Presunto fala, sabe? Que não é... Eu também não sou da igreja que o pessoal fala assim, esse negócio, tá vendo? Isso aqui faz errado pro inferno. Isso aqui... Mano, não é assim também, né? Que a banda toca. Em contrapartida, não contrapartida, por exemplo, só para ilustrar mais ou menos o meu sentimento quando eu vejo alguém falando sobre a minha igreja. Eu tava vendo um podcast que o Tais foi. Marcelo Tass? Marcelo Tais, esse mesmo. Aí ele é de família tradicional, católica, antiga e tudo mais, no interior e tudo. Aí a avó tem que ir na missa domingo. Aí teve uma ocasião que ele não foi, aí ele falou assim, mas por que eu não posso ir na segunda? Aí, não, vai, tem que ir. Então, tipo, beleza, uma cultura, Costume. é um costume, é uma imposição que se enraizou, tem os porquês, enfim, da onde que veio e por que veio, porém, ficar preso a isso, sabe? A gente evolui em tanta coisa, a gente aprende tanta coisa, por que não aprender o verdadeiro sentido do que realmente que tá sabe? por trás, né? Então. Daí o que eu achei curioso é porque ele fez um personagem na TV Cultura, do por que não é resposta. Ah, sim, verdade. Sabe? Professor Tiburcio. Não, o então. professor Tiburcio era outro. O professor Tiburcio é Eu aquele não que anda... lembro qual Esse aí era o do personagem Castelo que é. Rá-Tim-Bum, que ele ficava com o telefone lá. Esse Por que mesmo. não é resposta. Por que não é resposta. Mas ele Então, faz o professor Tiburcio também. Sim. Cara, é justamente disso, sabe? Por que eu não posso ir na missa segunda? Por que não? Vai. Não, Mano, por que não? Não é isso resposta, é uma coisa velho. que eu aprendi depois que eu fiz cursilho. Tudo que você quer saber tem um porquê. Você só precisa de um negócio. Boa vontade. Se você tiver boa vontade... mas a igreja é contra... Já tem resolução, ela se posicionando. Mas... Tem, porque que isso tem tudo explicado, velho. Só não sabe quem não quer, entendeu? Não sabe porque não quer. E também, eu acho que aí tem um peso ainda maior, sabe? Que é do eu pegar aquilo que me convém. Exatamente. Sabe? Pegar só o que me convém. Exatamente. Nossa, aí isso pra mim é uma preguiça. Eu não sei definir, pra mim é preguiça. É um egoísmo num nível absurdo. Tá dando uma preguiça. Eu vou ligar pra produção pra servir um café pra ele. Cara, ele tá no estúdio da Globo, imagina. Ai, gente. Mas eu penso isso, sabe? De ser conveniente, Isso é complicado. Mas isso aí você bate no ego do ser humano, entendeu?
Vamos ser todo mundo certo. Fora corrupção. Beleza. Não tem corrupção. Ó, vaga deficiente ali, dá pra parar. É rapidinho. Quê? Samidana no pânico, não consegue entrar nos corpos. Então, mas tudo isso que a gente tá falando é para dizer que os temas que a gente pretende trazer são temas, não serão temas aleatórios e nem temas tão só ligados ao entretenimento, mas sim a ideia de ressaltar os valores cristãos. E por mais cotidiano que seja o assunto, a visão vai ser buscar isso, né? Porque o cristianismo é o cotidiano. É o né? cotidiano. Sim. Exatamente. Não dá pra excluir o mundo e o cristianismo, né? Tudo ligado. E nesse ponto a gente justifica também quem vai estar aqui. Vai ser o mais aberto possível, mas naquilo que nos chama a atenção também. Uhum. E quem quiser contribuir também, contribua com ideias, mas a pessoa vai buscar junto com a gente. Ela uma vai falar. partilha. Ela vai falar. O Google tá falando. Ela tá. Eu sou católica. E a ideia, eu acho, dos convidados é, sobretudo, trazer gente que... Gostou de sobretudo? É trazer gente que nos ensine e que agregue. Porque, Sim. por exemplo, o Prê não conseguiu marcar 1 hora. Ele marcou 2 horas, teve que passar vergonha e explicar pro cara que era 1 hora. Porque ele chamou o Prê só com uma missão. Exatamente. Vim marcar 1 hora. Não, mas isso tudo vai ser bom. bom, sabe? Porque eu Então digo a gente que... não consegue reservar a sala Uma 1 hora. hora. Imagina explicar as coisas, gente. Mas isso vai ser bom, porque o dia que vier o padre Fábio de Mello, ele vai ter 2 horas. Ai, podia falar? Ai, gente. Fábio de Mello. Ai, o padre Fábio de Mello que vier, porque Padre- olha, eu tenho uma coisa com homem grande. Padre Favo de Mel. Fábio... Uma foto Gente, se dele ele de tiver, sunga. se ele tiver vendo, como que a gente vai explicar essas piadas? A gente nem sabe se ele gosta. Ai, mas a gente é fã, viu? É. Apresentar minha avó pra ele já é. Vai ganhar o coração dele. Vai. Não tem como. Tem um pôster dele lá, não tem foto dos netos, mas tem dele. Mentira. Cara, tem dos netos. A avó dele tem foto do Dom Wilson Tem. na bancada. Na a avó casa, dele. do lado dos netos. Do lado. No meio dos netos. meio dos Dom Wilson. E Tá tá a vigiando. família em volta. Assim. É o pastor de É, o todos. pastor. De Vamos todos. trazer minha avó, minha avó faz presépio, a gente fala. Porra, Nossa! muita Ai, velho. Como é que nós vamos fazer pra ela subir a escada? Eu trago nas costas. Pega no colo. Treino pra isso. Pega no colo. Deus para isso. Vem. Minha avó? Acho que vem. Nossa, mano. Spoiler. Ó, Olha. fica atento aí, viu? Falar com o Fica pessoal da atento. produção já. E você que tem um talento aí, que tá disponibilizando aqui o WhatsApp do Jean, aí vai mandando seus talentos pra ele, que ele faz a seleção. Já é um cara bom pra organizar as coisas. Agora tem 2 empregos, uma filha, ele tá com tempo. Ele tá com tempo Ai, livre. irmão Júlio de Taubaté. Eu tô indo pro mesmo caminho, Jesus amado. Ele arruma emprego e me dá emprego também, isso que é um problema. Essa parte chata você nem pede, né? Sua família tem comércio, ele só vai entrando. Só. Você vai entrar. Mas Mas, pessoal, o formato é esse daqui, né? Você já deu pra saber, né? Gente como a gente, né? Mas é isso. Como eu falo, é uma experiência que a gente tem muito, muito da hora, assim, tá ligado? E a gente quer que essas pessoas vivam isso também. E, a gente tá tentando trazer umas histórias aí que... Quando você olha pra esse tipo de coisa, você vira e fala assim, cara, por que eu reclamo da minha vida, né? Tá ligado? Por que... Então são dádivas de Deus que a gente quer trazer aqui. A gente tá tentando trazer uma aí. Era pra acontecer hoje, mas teve alguns contratempos. A gente vai trazer pra vocês. E é um negócio que toca, né? Eu não reclamo da minha vida. Eu tô sem horário pra acordar ultimamente, minha vida tá muito boa. Deus tem sido muito Muito. generoso. Tem me trazido até aqui. Ele me dá guia. O dinheiro. Mais dinheiro, né, Paula? O evangelho de hoje fala o quê? Da Aqui viúva os que bens- deu as 2 moedinhas. Aqui os bens Olha, passam, Paulo. você tá pegando os do alto. tô olhando. É que pra quem não sabe, gente, isso aqui é tudo financiado pelo Fetão. Ele é rico. Ele é excêntrico. Ele trabalha. Ele trabalha porque é o jeito dele de fazer esporte. Não trabalha viaja por mais isso. porque não pode fumar no avião. Desde proibido fumar no avião, parei de viajar. Ele trabalha por esporte. Os caras falam assim, pô, seu Fetão, né? Os criados dele, pô, seu Fetão, você faz uma atividade física dele, mas eu não gosto. Vou trabalhar por esporte. Isso, Aí não precisa fazer se arruma atividade e vai. E uma coisa que é interessante, o porquê da conversa... Eu ponho a calça pra fazer caminhada e desisto. Põe a calça e penso pra eu fazer tô caminhada e pensando falo, fora não vou dessa- fazer caminhada nada. Fico olhando aqui pra você ficar, né?
Uma das coisas que me ajuda muito a viver a minha fé, cara, é ter contato com pessoas que me apresentam novidades, sabe? Uhum. Cara, sempre teve ali, é uma postura que eu saio... Quando a gente toma consciência, parece que é novo, mas não é novo. Já tá ali faz tempo. Mas é uma novidade, é um frescor, sabe? É uma coisa que, por exemplo, a dona Edna, desde quando eu comecei a conviver com ela, a visão de vida, a postura de vida, o conhecimento, não é conhecimento, o entendimento do porquê das coisas, e isso muda. Não, querendo ou não, é o testemunho de outro que muda uma outra vida. Uhum. Cara, e isso, a gente, quando vê algum assunto interessante, algumas pessoas de internet agora que estão ressaltando essa postura de católico, essa postura de pessoa boa, sabe? A gente nota que tem esse movimento, esse acontecimento nas redes sociais também. Do bom sendo exaltado. Do bom sendo mostrado o que é ser bom. Não é uma pessoa, como ele falou, pessoa boa. O que é o bom? É buscar os valores altos e etc. Você tem isso nomeado assim agora. Sim. Não tá mais aquela coisa subjetiva. Ai, fulano é do cristão porque ele é do bem. Ele é do bem por quê? O que é ser do bem? Hoje você tem essa coisa sendo colocada. Será que ele é do bem porque ele vai à missa? Será que ele é do bem porque ele dá sopa pro cara na rua à noite? Enfim, e agora com esse pessoal que tá acontecendo, que a gente tem visto, né, esses perfis influenciadores, você tem o que é o bom sendo... Olha, são esses valores que a gente deve perseguir. Etc. E assim, pra mim, né, eu fico encantada porque acaba unindo tudo que a gente falou. Hoje, com a internet, a gente tem acesso a essas pessoas, né? Só que essas pessoas sempre estiveram do nosso lado. E acho que a gente nunca percebeu muito, né? Então, por exemplo, a gente conversando, tentando arrumar pessoas e a avó do Paulinho tava aqui. E a gente, sabe? Talvez ela não saiba explicar, não saiba conceituar filosoficamente aquilo tudo, mas ela aquilo tá vive, nela. exato. A prática. Exato, e ela abre a boca e a vida dela é toda Jesus, né? Então, assim... Com a internet, a gente consegue enxergar. É bizarro, mas acho que de repente a gente tava meio com os olhos vendados e a internet tirou essa venda e a gente fazendo o caminho ao contrário, né? Porque a internet tá vendando os outros, né? Vendando não, né? Tá vedando os outros, tá nuviando a galera, povoando a galera com umas coisas estranhas e a gente tá fazendo o caminho inverso, achando na internet esses exemplos de pessoas, esses exemplos de vida que com certeza, que tem aos montes aí nas paróquias, como você disse, e que a gente não percebe, né? A gente não... Então, acho que até a gente vai ficar com um olhar mais apurado, né? De ir achando essas pessoas pra tentar trazer aqui e partilhar, né? E esse eu acho que é um ponto de riqueza, cara, porque a gente recebe o tempo todo, pelo menos assim, na maior parte, valores e vai recebendo coisas, naturalização de coisas. Bate a mão no microfone. Isso. Naturalização de coisas que não. Que invertem os valores originais, que são os valores principais, os valores que interessam, e daí agora que você vai. Tá aparecendo, buscando, pelo menos na nossa bolha. Sim. Agora que tá aparecendo essa galera que fala, que traz que se preocupa em anunciar esses valores. Em anunciar esses valores é coisa que já se faz há uns 2.000 anos, mais ou menos. Tem um rapaz, que eu acho que é Jesus. Exato. Só vou dar uma olhada ali. No meio, assim? Pode? Ai, Jesus, o que tem com G? Dá uma olhada no meu também, faz favor. Tá, tudo bem no seu, tá tudo bem. Dá medo às vezes, né? Mas é isso, assim, ó. A loucura, né, da internet, eu acho que é interessante a gente tá fazendo esse caminho inverso. Eu sigo uma moça, ela é mãe de 7 crianças. E ela recebeu numa caixinha um comentário... Do Instagram, né? Caixinha do Instagram. Caixinha do Instagram. Ela recebeu um comentário de uma moça perguntando se ela mostra a vida dela e se ela tem filhos para dar engajamento ao perfil dela na internet. Olha aonde. Entendi. Você tá entendendo? Você tá parindo à toa só pra poder... mostrar no Instagram
Instagram e ter seguidor, você tá entendendo? Mas eu tenho um pensamento sobre isso, sobre Um esse tipo de negócio- pessoa. A pessoa só pergunta isso porque ela é capaz de fazer isso. Eu cheguei a essa Sim, conclusão. deve ser, sei lá, mas... Eu acho que Pô, eu a acho que é pessoa legal. só faz isso por isso. Sabe o que eu acho legal também? Essa ideia de falar na internet, de ver esses perfis e tudo mais. Eu não vou me lembrar agora quem que eu vi falando sobre isso. Mas, cara, a internet é um continente não evangelizado. É um continente... O Roberto Sim. Justus. Mentira, tô zoando. Nossa, deu uma travada. Deu tela azul total. Eu não aqui. sigo ele. Deu um tela azul aqui. Eu falei, meu Deus. Roberto, nem sabia que ele era católico. Eu sigo o Roberto Júnior. Eu dei- Várias eu dei- fórmulas Eu aqui. dei like pra Aqui ele. pra falar. Não, mas enfim, acho que foi nessa pegada da beatificação do Carla Cutts, né? Sim. Inclusive um beijo pro Carla Cutts. Sou fã. Ninguém sabe, né? Aí, enfim, daí... Mas essa ideia, cara, pô, a internet... hoje a gente tem... A igreja tá no mundo inteiro, já tem, todo mundo já ouviu falar do evangelho, enfim. Todos os lugares têm, pelo menos, uma missão, tem alguém ali falando de Jesus fisicamente. Cara, mas e a internet? Quem tá falando de Jesus na internet, entendeu? Uhum. Então eu acho que essa é uma pegada muito... Me perdi. Mas tem um... Me perdi com a história do Roberto Jusque. Mas isso é legal, porque tem um conteúdo animal na internet, né, cara? Muito bom, assim. Cara, eu geralmente, quando tem algumas polêmicas, assim, algumas questões, Eu nem olho pra não... eu já abro Pra não o dar raiva. Paulo tá Ricardo. filha, né? Não, mas é tipo assim, você tem um conteúdo do professor, do padre Paulo Ricardo hoje, entendeu? Ah, É um sim. cara que vocês se me apresentaram, então, várias questões que eu falo, meu, mas e agora? Né? Porque, Às vezes assim, dá até medo, né? De dar uma... eu falei... Agora Você eu começa sei. a assistir, você fala... Quando Putz, agora eu Ai, sei. Se eu continuar eu- fazendo, agora é pecado com certeza. eu tinha tatuagem e eu fui ver um vídeo dele sobre tatuagem, eu falei, não vou Vai ter abrir. que fazer raspagem. Cara, eu tipo assim, umas 2 semanas eu abrindo o algoritmo me entregando, assim, ó. Paulo Ricardo sobre tatuagem. Padre Paulo Deus Ricardo fala sobre comigo por meio do algoritmo, sabia? tatuagem. Cara, vai saber, né? Se a minha tia mãe da Aline, ela tinha uma caixinha assim que tinha vários papeizinhos. Aí você abria você e lia a puxa mensagem. e- Agora é Ué, agora aquilo isso ali é chama algoritmo. Algoritmo. Algoritmo aleatório. Então daí eu fui lá e assisti. E fiquei mais tranquilizado, né? Porque o que ele... Mentira. É verdade. O que ele virou, ele Não. Não entendeu Deixa o o link, vídeo. Deixa Foi o link aqui o embaixo. link e ele Não, não entendeu. fiquei mais tranquilizado. Ele falou que não é pecado também, mas que é um crime, não sei o legal. quê. Desde que Desde que você não tatue Deus pagão. Isso. O meu aqui na Eu ia falar a sua forma. Dá pra tapar, Fetão. Se precisar, dá pra tapar, hein? Tá nas minhas costas ali, olha. Hashtag mostra tatuagem. É. Já fiz mesmo pra dar as costas pra ele. Eu, Vamos fazer campanha, vamos, Não, mas você não- vamos chocar as redes. mas você não entendeu. Sobe a hashtag. Mas é um conceito filosófico que ele fez assim. Já fiz nas costas que é pra não olhar, pra dar as costas pra outros deuses. Agora, se ele fizer Jesus, ele já faz aqui no peito já. peito. Vocês não viram nossa olha que eu tenho que ver. Então, ó, de frente, olhando pra ela, ó. Eu se olho no espelho, eu vejo ela. É isso aí, gente. Acho que é isso, né? Então, e até você falou de assunto polêmico também. Cara, a gente vai entrar em assuntos. Aí não se aguenta. Se é polêmico, se não é e tudo Mas, mais. a gente é meia burra, né? mas- Esse é o problema. Eu queria A que gente todo mundo é fosse Intelectual, inteligente. sim, mas meia Meia burra. burra. É boa. E isso nos leva ao quê? A gente às vezes pode cometer erro e vai. É bem provável que os erros aconteçam Mas daí a gente da chama nossa o sacerdote. parte e tudo, mas o objetivo Alô? de aprender que é... Não Sim, dá pra sim. ser cancelado com 2, 3 views, né? A É coisa pra quem tem milhões de chance de seguidores. cancelamento é 2, muito 3 vídeos. menor. E logo que um 12 é minha mãe. Não, vou pôr pra rodar lá na TV do meu pai. É. Exatamente. Tia Bel me adora. Não dá pra estourar. É, então, isso aí. Mas é isso, né? É isso, pessoal. Então, acho que ficou dada a mensagem. Nós estamos em um novo formato, Vai um novo descontar 15 nome. minutos? Não, mas é patrocínio, Aí né? esse cara me mata de vergonha. Não é patrocínio. Acabei de falar que tem 2 views. Sem entrega. É esse que é o formato, entendeu? É. O que a gente fazia na Teresia comendo um lanchão, a gente Agora tá fazendo tá aqui sem online. lanche. É, Tá online, online. sem Você lanche. acha que Taubaté só tem grávida? É, essa. parkour. Pega essa. Mas, pessoal, você escutou isso tudo até aqui, muito obrigado. A gente vai manter o... Dá pra pôr na velocidade
velocidade 1,5, eu acho, né? Dá, mas a gente vai Nossa, poder... Spotify é Não, Eu a vou deixar voz o Spotify dela não também. dá. Fica meio confuso. A voz da Ana... Ela buga o sistema. Eu não recomendo acelerar, ataca labirintite. Você tem filho pequeno em casa, não, a criançada vai começar, né? Trava. Lembra do Pikachu que deixou uma galera É, cega? mano. A convulsão, da convulsão. Exatamente. Mas, ó, até hoje nos animes tem a mensagem, não assiste perto, porque tem não sei o quê. Ó, Então. não Ela- ouve, ela não fica- ouve no 2. Ela é Pikachu auditivo. Oi, pessoal, você ficou até aqui. Muito obrigado. Eu peço pra vocês que vocês ajudem a gente nesse projeto. É um projeto que Like. demanda muita coisa da gente, tempo e não sei o quê. Muita coisa Nossa, assim também. Nossa, É mais pro rapaz que edita, viu? Vou mandar pro rapaz que edita. Se vocês olharem o grupo, é muito mais meme. do que... bem mais. Mas aí, então, meu, você gostou... Você achou que alguém precisava ouvir uma parada assim também? Manda pro seu amigo, manda não sei o quê. Ah, tem ideia, manda pro Jean. Vou deixar o WhatsApp ali. Vai ficar aqui, Não né? Vai vai ter ficar perigo aqui. de ter programa de 6, 7 horas, porque ele cobra por hora. É, Vamos vai ser um fazer- Não, negócio- é uma horinha. vai ser Travadinho. paulada no gato, entendeu? Gravadinho. Ah, então, meu, A você menos que ele dê gostou. um desconto. Fecha um pacote. Deu uma olhada, meu. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Mas é isso aí. Então, eu queria agradecer vocês aí. Ajuda a gente nesse projeto. Curta, Ajuda com compartilha. comentário. Ajuda com alguma coisa, com alguma dica. Achou que tem alguém legal que você quer trazer também? Manda pra gente também, que a gente tá tentando. A gente vai tentar trazer. A gente já tem um convidado no Pente já. Acho que É o único. Se os quem nossos encontros acho que serão quinzenais, entendeu? Dependendo se tiver convidado, é mensal. Ou bienal. Ou também, bienal. porque é muito A podcast. frequência vai depender muito do pessoal da produção mesmo, né? Disponibilidade nossa. Mentira. A gente vai tentar fazer esse projeto. No mais, é isso aí. É isso aí. Queria falar alguma coisa? Dona Se Paula? não gostou, dá o joinha pra baixo que eu descobri que gera engajamento é bom também. Também. Exatamente. Aquela Melhor- parte do Brasil paralelo, inclusive, se vocês quiserem. Ai, Dá pra baixo. Vocês querem falar alguma coisa? Presunto? Fetão? Ave Maria, não. Ave Maria. Ah, Ave não Maria. usamos uma vez. Nós vai melhorar esse bordão aí. Vamos usar um bordão bom com isso daí, tá bom? pode Vai ficar ficar quase uma sossegado. vírgula pra nós. Mas isso aí. Obrigadão, pessoal, por ter assistido aqui. Valeu, é isso aí. Até mais! Valeu.